Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Nós estamos acolhendo com muito carinho as irmãs, mães de oração, mulheres que têm se colocado na brecha em favor de seus filhos, filhos do coração, e têm se prostrado diante de Deus para ver os seus filhos de pé na presença de Deus. Hoje eu não vou pregar um sermão como normalmente faço, uma mensagem expositiva, mas vou tratar de um tema que é a oração. E o texto que eu vou ler está em Tiago capítulo 5, verso 16, a parte B do versículo. E esse texto é uma referência à necessidade de orarmos uns pelos outros, e depois exemplificado pela vida de oração do profeta Elias. Mas o verso 16, a parte B, está escrito: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos repetir isso? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. É um fato que Deus é soberano. É um fato que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É um fato que Deus está assentado no trono e tem as rédeas da história em suas mãos. É um fato que a vontade de Deus prevalece. Entretanto, Deus, na sua soberania, decidiu agir através da oração do seu povo. Há pessoas que dizem: não, oração não muda nada. Não é o que eu vejo na Bíblia. Deus muda circunstâncias através da oração. Deus transforma pessoas através da oração. Deus cura enfermos através da oração. Deus restaura filhos e filhas através da resposta à oração. Deus visita a sua igreja e fortalece a sua igreja em resposta à oração. Deus traz avivamento às nações em resposta à oração. Deus age por meio da oração. A oração não é para gente forte. A oração é para gente fraca. Nós não oramos porque somos fortes, nós oramos porque de fato temos consciência da nossa fraqueza. Mas a oração é a força mais extraordinária que age na terra, porque a oração une a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando o incenso do altar da oração sobe, retorna do trono para a terra, em termos das intervenções soberanas de Deus na história. É verdadeiro a frase: quando a igreja ora, o céu se move, a terra treme, e coisas extraordinárias acontecem na história. Então eu lhe faço uma pergunta nesta noite: você de fato crê que Deus age por meio da oração? É preciso dizer, não é a oração que é poderosa. Poderoso é o Deus que responde à oração. Mas você crê nisso? Me lembro certa feita que escutava uma palestra, e o palestrante, depois de discursar de forma profunda e até bela sobre muitos pontos da doutrinária cristã, colocou no seu esboço resto, no final do seu esboço, e disse que a oração é resto. Será que os patriarcas pensaram assim? Será que os profetas pensaram assim? Será que os apóstolos pensaram assim? Será que os pais da igreja pensaram assim?
Será que os reformadores, os avivalistas, os missionários pensaram assim? E quando eu abro as Escrituras, eu vejo Abraão orando, e Deus livrando o seu sobrinho Ló da condenação de Sodoma e Gomorra em resposta à oração de Abraão. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Isaac orando, e Deus curando a sua mulher Rebeca da esterilidade. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jacó orando com lágrimas, pedindo misericórdia, e Deus mudando a história dele, salvando a vida dele aos 97 anos no Val de Jaboque. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Moisés se colocando na brecha diante de Deus em favor de Israel, porque Deus estava para destruir aquela nação e começar um outro povo, e Moisés se coloca na brecha: meu Deus, perdoa este povo, Senhor, ou então não quero ter meu nome escrito no teu livro. Eu vejo Samuel dizendo para a nação: longe de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Ana, uma mulher estéril, uma mulher que é afligida pela sua rival Penina, que é incompreendida pelo seu pastor, o sacerdote Eli, que é desencorajada pelo seu marido a desistir do seu projeto de ser mãe, mas ela derramando a sua alma diante de Deus, entendendo que Deus, em resposta da oração, pode reverter a sua enfermidade e pode fazer dela uma alegre mãe de filhos. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo, meus irmãos, o rei Ezequias em lágrimas, chorando diante de Deus, pedindo uma cura de uma doença incurável e pedindo a libertação de um exército poderoso que entrincheirava Jerusalém. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Elias orando ao Senhor, e em resposta à oração de Elias, os céus se fecham, trazendo juízo sobre Israel. Eu vejo Elias orando, e Deus ressuscitando o filho de uma viúva. Eu vejo Elias orando, e Deus mandando fogo do céu, provando que só Ele é Deus. Eu vejo Elias orando, e as torrentes caindo na terra, restaurando aquela nação. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Eliseu orando, diz: Deus, abra os olhos desse moço, para que ele veja, e quando os olhos de Geazi são abertos, ele percebe que maiores são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão contra nós. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo Jesus orando, ali no Jordão, e o céu se abrindo. Eu vejo Jesus orando e jejuando no deserto, e ele vencendo a Satanás. Eu vejo Jesus orando, chorando e sangrando no Getsemane, entrando ali angustiado, mas saindo ali revestido de poder para enfrentar a cruz. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jesus orando na cruz do Calvário, no final, no epílogo da sua vida terrena, Ele está orando. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo Jesus assentado no trono como nosso grande sumo sacerdote, vivendo sempre para interceder por nós. Eu olho a Bíblia e eu vejo Paulo orando na prisão, orando dentro de um porão de um navio, orando numa praia, orando num templo, orando na praça, orando na masmorra, orando e orando. Quando eu olho a história da igreja, eu vejo os pais da igreja orando: Policarpo, Irineu, João Crisóstomo, Aurélio e Agostinho. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os nossos irmãos pré-reformadores orando: John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os reformadores orando, eu vejo Lutero orando, eu vejo Calvino orando, eu vejo John Knox orando e clamando e chorando diante de Deus: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Quando eu olho para a história, eu vejo, meus amados, os avivalistas orando. E o avivamento chega em 1739 na Inglaterra, e o avivamento chega em 1745 na Nova Inglaterra, em Massachusetts. Quando eu vejo os avivalistas orando, eu vejo o grande avivamento de 1857 nos Estados Unidos, eu vejo o grande avivamento de 1904 no país de Gales, eu vejo o grande avivamento de 1907 na Coreia do Sul, eu vejo o grande avivamento, meus amados irmãos, na missão Quatsabanta em 1966, quando a igreja ora, o Espírito Santo é derramado sobre o seu povo. Quando eu abro o livro da história, eu vejo os missionários orando: William Carey, Hudson Taylor, eu vejo David Brainerd,
Eu vejo Carlos Studd, eu vejo John Hyde orando, e orando, e orando. Quando eu olho para a história, eu vejo que os crentes que impactaram o mundo foram homens e mulheres de oração. E eu gostaria que hoje você pudesse ir parar, pensar um pouco comigo. Por que nós precisamos de orar hoje? Porque este avivamento que nós tanto desejamos na nossa vida, dentro da nossa casa, atingindo os nossos filhos, reverberando para a igreja, impactando a sociedade, transformando a tessitura da nação, vem em resposta da oração. Não foi assim no Pentecostes? Quando o Senhor Jesus Cristo se dirigiu aos seus discípulos dizendo: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E eles entenderam que esse permanecer não era um permanecer calados ou acomodados ou omissos ou acovardados, porque diz a Escritura lá em Atos 1,14 que todos retornaram para o cenáculo e todos perseveraram unânimes em oração e fizeram isso durante 10 dias ininterruptamente, quando de repente, num domingo, às 9 horas da manhã, os céus se fenderam, o Espírito Santo foi derramado, um vento impetuoso entrou naquela casa, línguas como de fogo pousando uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Eu vejo, meus amados irmãos, que a oração é a base do avivamento. Está escrito lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu encontro na Escritura lá em Isaías 44,3 que Deus vai derramar água sobre o sedento e derramar torrentes sobre a terra seca. Deus quer um povo que tenha sede dele, que tenha fome dele, que o anseie mais do que as riquezas deste mundo. E então, quando a terra estiver seca e quando o povo estiver sedento, Deus manda água sobre o sedento, Deus manda torrentes sobre a terra seca. Eu fico olhando a história, e vocês muito conhecem a história de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, um homem que enfrenta o liberalismo teológico que estava devastando a igreja, que permaneceu firme, fiel, pregando o evangelho com grande graça e poder na cidade de Londres, recebendo milhares e milhares de pessoas todos os domingos para ouvir o evangelho. E alguém um dia perguntou ao Spurgeon qual o segredo do crescimento desta igreja e do impacto que esta igreja tem em Londres, na Inglaterra e no mundo. E ele respondeu: é que esta igreja tem uma usina de poder. E perguntaram: o que significa isso, uma usina de poder? Ele respondeu: esta igreja tem uma reunião de oração toda segunda-feira, onde centenas, onde milhares de pessoas vêm para buscar a face de Deus. E tem mais, debaixo do púlpito, onde estava o púlpito, havia uma sala, e ali tinham os irmãos que enquanto ele pregava, os irmãos oravam, e quando ele sentia que precisava mais de poder, ele batia o pé no assoalho, e isso soava lá embaixo, e eles fortaleciam ainda mais o clamor aos céus, e desta maneira ele entendia que não há poder na palavra, a não ser que haja um povo comprometido com oração, porque não há púlpito com poder, com bancos vazios de oração. Amados irmãos, eu olho para a história e vejo o que aconteceu nos Estados Unidos em 1857. Acho que vocês bem sabem da história do colapso financeiro que atingiu a América no ano de 1850. Naquela época, os bancos faliram, as estradas de ferro que transportavam seus produtos por país afora entraram em colapso. O desemprego era galopante, a economia estava em frangalhos, e então é nessa situação de grande crise financeira e econômica que um missionário urbano, Jeremias Lampier, no dia 1º de julho de 1857, assume o posto de um missionário urbano. E então ele escreve um folheto, e ele distribui esse folheto em Nova York. E ele chama homens de negócio, porque ele era um homem de negócio, para vir orar com ele num hotel em Nova York. Na primeira semana vieram 6 pessoas.
Na segunda semana, tinha 40 pessoas. Em 6 meses, tinham 10 mil homens orando em Nova York por um grande avivamento espiritual. Em 2 anos, mais de 2 milhões de pessoas convertidas. Fruto desse avivamento, um jovem de 26 anos, que estudou no seminário de Princeton, ouvindo Charles Hodge pregar um sermão de missiologia, ele me diz: meu Deus, eu quero ir para o Brasil. Alguém disse: você é louco, aquele país é um país muito pobre, aquele país tem doenças endêmicas, você é filho caçula, a sua mãe já está idosa, você tem igrejas grandes aqui na América que podem receber você. E ele diz: o lugar mais seguro para um homem estar é no centro da vontade de Deus. E como fruto desse avivamento, ele vem ao Brasil e chega aqui no dia 12 de agosto de 1859 para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil, fruto daquele poderoso avivamento espiritual. Amados, o texto é claro: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E eu queria aqui trazer apenas 5 aplicações do que significa isso. Primeiro, Deus liberta filhos cativos por meio da oração. Nós estamos aqui porque mães têm se levantado para colocar diante de Deus os seus filhos. E quantos filhos foram alcançados pela graça? Porque mães estiveram na brecha, sem duvidar, com perseverança. Como aquela mãe cananeia, cuja filha estava endemoniada. Aquela moça não tinha condições de ir a Jesus, nem de fazer qualquer pedido a Jesus. Ela vivia totalmente tomada e dominada por forças malignas. A sua mãe, embora gentia, a sua mãe, embora não tivesse tanto conhecimento, mas ela vai a Jesus, e ela clama a Jesus, e ela insiste com Jesus, e ela persevera em buscar a Jesus, e o milagre acontece na sua vida. O Senhor Jesus liberta a sua filha. Eu fico olhando a história, por exemplo, de Mônica, que orou por Agostinho 30 anos, era um homem culto, ele era um professor de oratória, mas era um homem devasso, e ela orou, e ela chorou, e ela orou, e ela chorou, até que o seu filho se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E mais tarde o Ambrósio foi a dizer: um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. Deus age e liberta e salva por meio da oração. Eu não sei quantas de vocês ou quantos de vocês já leram o meu livro Mães Intercessoras, que eu tive o privilégio de convidar Dona Eusa Lidório para prefaciar. Dona Eusa Lidório, no prefácio desse livro, narra uma história que o Ronaldo Lidório vivenciou entre os quechuas, no Sendero Luminoso, lá no Peru, quando ele era ainda seminarista. Ele foi para lá para fazer um trabalho missionário. E naquele tempo, o Sendero Luminoso, um grupo terrorista, estava prendendo cristãos, matando cristãos. E todos sabiam que se um Sendero Luminoso entrasse numa igreja e capturasse alguém, era impossível capturar essa pessoa ou resgatar essa pessoa com vida. E o Ronaldo estava pregando, quando entra o Sendero Luminoso, e apanha ele e ao companheiro dele. Colocaram um capuz, jogaram dentro de um carro e saíram às pressas para ser levado para o pelotão do fuzilamento, para o paredão do fuzilamento. E o Ronaldo relata o fato de que houve muita angústia no coração dele. E naquele período em que ele estava sendo levado e sabendo para onde ele estava sendo levado e qual seria o seu destino, ele disse: meu Deus, eu não estou em paz. Então, se o Senhor quer que eu morra, o Senhor me dê paz. Mas se o Senhor me der vida, eu quero consagrar mesmo a minha vida para dedicar toda a minha história para a pregação do Evangelho. Mas curiosamente, naquela noite, a sua mãe, que estava aqui no Brasil, foi despertada, inquietada, angústia na alma, e ela levantou da sua cama e andava de um lado para o outro, diz: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, eu não sei o que está ocorrendo com ele, mas eu estou com o coração aflito. Então, Senhor, onde ele estiver, como ele estiver, manda os teus anjos, envia o teu socorro, traz o teu livramento. E o Ronaldo disse que quando ele estava sendo levado, tirado do carro para ir para o paredão, passa um carro com muito barulho e o toma e o enfia dentro do carro e sai correndo com ele. E ele foi liberto de uma maneira extraordinária, porque naquela noite Deus levantou uma mãe aflita, mas intercessora,
para colocar-se na brecha em favor do seu filho. Deus responde oração. E levanta filhos, e restaura filhos, e salva filhos, em resposta à oração de sua mãe. Mas, amados, notem vocês que Deus reverte situações humanamente impossíveis em resposta de oração. Quantas pessoas que já escutei isso, na oração não muda nada. A oração só muda você, mas nada vai mudar em Deus. Irmãos amados, o Senhor diz, a Bíblia ensina assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Nada tendes, diz a Escritura, porque nada pedis. Então, quando você pede, você recebe. Pense comigo na história do rei Ezequias. O próprio Deus tinha mandado o profeta Isaías na casa dele para dar uma ordem, um veredito, um ultimato: põe em ordem a tua casa porque morrerás. E Ezequias ora e chora, e Deus muda o quadro, Deus muda o diagnóstico, Deus muda a sentença, Deus muda o ultimato, e manda de volta o profeta lá dizendo: olha, eu ouvi a tua oração, eu ouvi as tuas lágrimas, e eu te curarei, e eu libertarei Jerusalém do poder da Síria. Olha a história comigo de Pedro, lá em Atos 12, ele está preso, guardado numa prisão de segurança máxima, com 3 escoltas de 4 soldados cada uma. A morte dele já estava lavrada, a sentença dele já estava definida, ele morreria depois da festa, mas em resposta à oração da igreja que se colocou na brecha em favor dele, Deus mandou um anjo e tirou da prisão máxima e libertou Pedro, e aquele que haveria de matá-lo é quem morre. Deus reverte a situação em resposta à oração. Olha comigo a história de Paulo e Silas. Eles estão presos num tronco, no cárcere interior, com os pés amarrados com ferros, com as costas ensanguentadas, numa situação dramática. Mas diz a Escritura que por volta da meia-noite eles cantam e eles oram, e Deus manda um terremoto, e a única coisa que me impressiona é que esse terremoto só quebra as algemas e só abre as portas, mas não traz nenhuma consequência, nenhum desastre, nem nada cai na cabeça deles, nenhuma pessoa soterrada, e apenas os grilhões são partidos. Em resposta à oração, meus irmãos, Deus fecha a boca de leões. Em resposta à oração, Deus apaga a fúria das chamas do fogo. Em resposta à oração, os mortos ressuscitam. Em resposta à oração, os demônios batem em retirada. Em resposta à oração, a igreja avança no poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Quando a igreja ora, Deus age. Deus age. E eu gostaria de encorajar você, mãe, a continuar orando. Não abra mão de seus filhos, não abra mão do seu marido, não abra mão da sua esposa, não abra mão dos seus filhos, não abra mão dos seus netos, não abra mão da sua família, não abra mão de ver Deus fazendo maravilhas, maravilhas. Deus pode tirar as escamas dos olhos, Deus pode tirar o tampão dos ouvidos, Deus pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, Deus pode responder a oração. Sabe por quê? Porque muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Que Deus nos ajude. Don't cry, love. Your tears don't belong. That beautiful smile is where you shine. I know the night feels cold around you, like the stars have lost their glow, and the weight upon your fragile heart feels too much to hold alone. But your tears were never made to fall for someone who can't see. You're far too beautiful for sorrow, so please save your smile for me. Don't cry, my love.
Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your life. Every wound will fade with time now. Every storm will lose its rain. And the pain that tries to break you won't deserve your heart again. Don't cry, my love. Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your life. If your world feels torn apart, lean on me, I'll hold you close until the day your gentle smile returns the way I love the most. Don't cry, my love. Your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love. Wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your light. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Lido o texto, peço que você mantenha a Bíblia aberta comigo na passagem que vamos ler. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra,
cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. O tema que eu quero tratar com os irmãos nesta noite é: cuidado com os seus sentimentos. Cuidado com os seus sentimentos. Matthew Henry, ilustre comentarista bíblico, disse que neste capítulo, neste episódio, nós temos o mundo e a igreja dentro de uma mesma família. Nós temos Caim e temos um Abel numa mesma família. Esse texto é soleníssimo, porque ele alerta a você e a mim que o nosso maior problema não está fora de nós, está dentro de nós. O nosso maior inimigo não é o outro, somos nós mesmos. No capítulo 3, nós percebemos que Adão e Eva são vencidos pelo diabo. Mas neste capítulo, Caim é vencido pela carne. No capítulo 3, Eva é seduzida a pecar. Mas no capítulo 4, Caim não aceitou ser dissuadido do seu pecado, nem mesmo por Deus. Na verdade, ele não vai confessar o pecado, nem vai aceitar a disciplina divina. Eu queria então tratar desse assunto com os meus irmãos à luz desse texto, trazendo aqui algumas lições muito importantes para a nossa reflexão. Primeira lição do texto: temos que ter cuidado com os nossos sentimentos, porque eles são muito perigosos e eles transpiram dentro da família. Esse texto, meus irmãos, é uma refutação clara de uma filosofia muito popular nos nossos dias, já estabelecida por John Locke. Vejam vocês, que John Locke dizia que o homem é uma tábua rasa, uma folha em branco. O homem é produto do meio. Mas vejam comigo, que Abel e Caim não tinham um meio corrompido, maligno, para atingi-los. Não tinha violência, não tinha tráfico de drogas, não tinha injustiça social, não tinha descalabro de costumes. Na verdade, Caim e Abel não tinham avós, não tinha tios, não tinha primos, não tinha sobrinhos, não tinha amigos, não tinha inimigos, não tinha poluição sonora, não tinha poluição ambiental, não tinha desemprego, não tinha violência urbana, não tinha sociedade promíscua. Mas o mal estava no coração de Caim. O problema está dentro dele. Ele transforma o seu lar numa arena de ciúmes, num ringue de hostilidade. As causas do desastre da família não estavam do lado de fora, estavam do lado de dentro.
Então cai por terra essa ideia de que o homem é uma folha em branco, uma tábua rasa, produto do meio. Isso retrata para nós a malignidade do pecado. Segundo lugar, a família de Adão e Eva prova que nem todos sabem lidar com os sentimentos. Notem vocês que Caim e Abel nascem de um mesmo tronco. São filhos dos mesmos pais, pai e mãe. Eles recebem as mesmas instruções. Eles sugam o mesmo leite materno. Eles vivem no mesmo ambiente. Eles escutam as mesmas histórias. Entretanto, diz 1 de João 3,12, que Caim era do maligno. E Abel era um homem temente a Deus. Caim era um hipócrita. E Abel era um homem temente a Deus. Caim tinha uma falsa religião. Abel tinha uma religião verdadeira. Abel adorava a Deus. Caim concorria com seu irmão. Notem que esses dois irmãos nascem na mesma casa, mas eles crescem de forma diferente. Eles têm vocação diferente. Eles têm religiões diferentes. A religião de Abel era verdadeira, a de Caim era falsa. O que é curioso é que quando os meninos nascem, nasce o Caim, o primogênito, e recebe o nome possessão, ou adquirido por Deus. Esperança dos pais está ali. Talvez até pensando que já era o cumprimento da promessa do Messias. Quando nasce Abel, dá-lhe o nome de sopro, ou vaidade, passageiro. Quando dão o nome de Caim, os pais estão dando um nome pomposo, cheio de esperança, cheio de expectativa, mas dar nome bonito aos filhos não é tudo. Não é tudo. Não basta dar nomes bonitos aos filhos. É preciso forjar neles o caráter de Cristo. Instruí-los na verdade. Então vejam vocês que nesse lar havia prática religiosa. E onde eles aprenderam isso? Com os pais, porque não tinha outros instrutores. Ambos se apresentam para adorar a Deus. Está escrito isso. Versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Então, ambos se apresentam para adorar. Porém, o que se percebe nos bastidores é que nessa casa onde tem altar, tem também ciúmes, inveja, disputa, quebra de comunhão, crise de relacionamento, mágoa congelada, insatisfação em ver o sucesso do outro. Nesse lar tem gente mal-humorada, gente que tem um vulcão no coração, gente que o semblante está descaído, o coração envenenado de ira, com o peito encharcado de ódio, e a vida deixa de ser uma celebração. Nesse lar havia uma inveja avassaladora, porque o texto diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Não se agradou de Caim e de sua oferta, enquanto Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E aqui entra uma disputa de Caim, e diz o texto que ele fica irado, e não é só irado, versículo 5 diz que irou-se sobremaneira.
e descaiu o seu semblante. E notem vocês que nós chamamos isso de inveja. Inveja é pior que ódio. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem inveja da outra, ela não suporta que a outra tenha qualquer vantagem em relação a ela. Foi a história do Saul e do Davi. Se você ler o primeiro livro de Samuel, atentamente, uma música foi a causa da loucura de Saul. Uma música que fez sucesso nas paradas da FM de Israel. Saul matou seus milhares, Davi os seus 10 milhares, isso perturbou a alma dele. Nunca mais ele teve saúde emocional. Nunca mais. Porque na cabeça do Saul, ninguém podia ser mais prestigiado do que ele. O invejoso ele quer não o que o outro tem. O invejoso não quer que o outro tenha. O problema do irmão do pródigo. Ele não suportava a ideia de que o irmão pudesse ter. Cobiçar é desejar não apenas o que é do outro, é desejar a destruição do outro. Quando você lê, por exemplo, a invasão do Iraque ao Kuwait, em agosto de 1990, vocês bem sabem como muitos foram mortos, muitos cidadãos ricos do Kuwait foram mortos, mas sob a pressão internacional e o feroz ataque das forças americanas, Saddam Hussein precisou se retirar do Kuwait. E fez isso em fevereiro de 1991, menos de um ano depois. Mas antes de Saddam Hussein sair do Kuwait, ele ateou fogo aos poços de petróleo, dos quais já não podia usufruir. Já que eu não vou usufruir, que ninguém usufrua. Já viu isso em crimes passionais? Se você não for minha mulher, mulher de ninguém você vai ser mais, então mata. Você terminou o meu namoro comigo? Então morre. Se não é meu, não é minha, não é meu, então não vai ser de mais ninguém. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em 1 de João 3,12 que o Caim era filho do maligno, ele era do maligno, porque o maligno é destruidor. Ele não suporta ver o sucesso do outro, ele não suporta ver o bem do outro, ele não suporta que o outro seja na frente dele. Essa é a famosa lenda da cobra e do vagalume. A cobra começou a perseguir o vagalume, e o vagalume pulando aqui para ali, dali para acolá, tentando se livrar do ataque feroz da cobra. Cansado de tanto fugir, o vagalume para e pergunta para a cobra assim: bom, antes de ser destruído, eu posso fazer pelo menos 3 perguntas? A cobra diz: tá bom, faço concessão, vamos lá. Primeira pergunta: eu te fiz algum mal para você estar me perseguindo? A cobra diz: não, você não fez mal nenhum para mim, não. Segunda pergunta: eu faço parte da sua cadeia de alimentação para você estar me perseguindo? A cobra diz: não, você não faz parte da minha cadeia de alimentação também não. Terceira pergunta: então por que você quer me destruir? A cobra respondeu: porque eu não tolero ver você brilhar. Eu não tolero ver você brilhar. Esse é o ciumento. É uma doença terrível, é um pecado terrível. Segundo lugar, irmão, segunda lição do texto: os sentimentos perigosos, eles são tão sutis, e por isso temos que ter cuidado com eles, que eles transpiram até na hora da adoração. E a adoração é a maior prioridade da nossa vida. Não é missões que é a maior prioridade da vida, é adoração.
Porque missões acontecem para que todos os povos adorem a Deus. O fim último não é o homem, é Deus, é a glória de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E a missão mais nobre do homem, mais importante do homem é a adoração. Mas notem, que antes de Deus aceitar a nossa adoração, Ele precisa aceitar a nossa vida. Não tem performance, não tem desempenho, não é quão brilhante você foi no palco, não é quão afinado você cantou, não é quão generosa foi a oferta que você depositou, não é quão eloquente foi o sermão que você pregou. Deus requer primeiro vida. E vejam vocês que o texto diz graficamente que primeiro Deus agradou-se de Abel e depois Deus agradou-se da oferta de Abel. Primeiro Deus rejeitou Caim, depois Deus rejeitou a oferta de Caim. É o pacote, é o conjunto. A vida vai primeiro que a oferta, é a essência da oferta. É por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 21, 27, que o sacrifício do ímpio é abominação para Deus. E é nesse sentido também que Jesus Cristo disse que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E note você que espírito aí não é com letra maiúscula, é com letra minúscula. Quando o texto diz adorar em espírito e em verdade, significa, em espírito significa de todo o seu coração, sinceramente, não de forma hipócrita. E em verdade significa que o seu culto tem que ser bíblico, de acordo com as próprias prescrições divinas. Eu não tenho autorização para adorar a Deus do meu jeito, do meu modo, da minha maneira, do jeito que eu quero ou gosto, ou da maneira que as pessoas querem traçar, ou ensinar, ou orientar. Não, Deus estabeleceu na sua palavra a maneira como Ele quer ser adorado. Mas se você perceber, a vida de Caim desmente a sua oferta por algumas razões. Primeiro, 1 de João 3,12 diz que ele era do maligno, e por isso assassinou seu irmão. Então maligno não adora, filho do maligno não adora, mata. Segundo, versículo 5, ele está mal-humorado, o centro da vida dele é ele mesmo. Terceiro, ele está muito irado, excessivamente irado. Sabe o que a Bíblia diz? Irai-vos e não pequeis. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. O diabo estava morando no peito de Caim. Ele não abriu uma brecha, ele abriu uma porta escancarada para o diabo entrar. Quarto, ele era invejoso. Quando a Bíblia diz que ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou Deus, aí entra o problema do Caim, porque Deus se agradou de Abel da sua oferta. Talvez se Deus tivesse não se agradado de Abel e da sua oferta, o Caim não estaria na crise que está. Porque o projeto dele não é agradar a Deus, o projeto dele é concorrer com o irmão. Quinto, versículo 7, ele tinha mau comportamento ou mau procedimento, e Deus disse: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Ou seja, o que importa para Deus não é aquele ato apenas de estar ali no altar, é o que aconteceu até ao altar. O procedimento dele anterior não estava certo. Sexto, o coração dele estava endurecido.
Porque Deus diz no verso 7, na parte final: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E o que você vai perceber, que em vez dele acolher e acatar a exortação de Deus, ele se endurece mais ainda, ele se fecha mais ainda, porque o verso 8 diz que ele, hipocritamente, com palavras aveludadas e macias, tem no coração uma espada que fere para matar o irmão. Em vez de acolher a exortação, ele sai dali para matar seu irmão. Se você perceber, a oferta de Abel é a oferta de um adorador humilde, porque o que Abel faz? Abel tem a vida certa e tem a oferta certa. Ele traz das primícias do seu rebanho, e certamente Adão e Eva já tinham contado para eles, os filhos, de como Deus os vestira no Éden. Um animal foi sacrificado, sangue foi derramado, para que eles fossem convenientemente vestidos. Deus fez roupas de peles de animais, e aquilo não é apenas uma roupa mais chique do que folhas, ou mais duradoura do que folhas. Ali estava a base, a semente, o germe, o nascedouro da doutrina da expiação, de que o inocente tem que morrer, o sangue tem que ser derramado, para que o pecador seja coberto, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando Abel traz as primícias do seu rebanho, ele está reconhecendo que a forma que Deus queria ser adorada já estava estabelecida desde o princípio, e ele não quer mudar esse princípio, ele não quer mudar essa norma, ele não quer mudar esse planejamento de Deus, esse propósito de Deus na adoração. A oferta de Abel era apropriada, pois tipificava o sacrifício de Cristo, enquanto a oferta de Caim representava o melhor esforço do homem. Não é a salvação pela graça, outra é a tentativa da salvação pelas obras. O culto de Abel é bíblico e revelado, não é apenas uma expressão cultural, não é o que eu gosto, não é simplesmente para eu me sentir bem, não é para atender o gosto deste ou daquele, ou a preferência do povo. Não podemos trazer fogo estranho para o altar. O culto de Caim foi um culto elaborado por ele, e não prescrito por Deus. Então Deus rejeita Caim, Deus rejeita a oferta de Caim. Abel cultua Deus com verdade, com motivação certa, enquanto que a religião de Caim é a religião da perseguição. Ele decreta a morte para quem não segue a sua teologia. Mas, amados irmãos, vamos olhar um pouco mais esse texto, para tratar dos sentimentos perigosos e perceber uma terceira lição, uma terceira verdade. É que esses sentimentos precisam ter cuidado, nós precisamos ter cuidado com eles, porque eles se agravam quando nós desprezamos a advertência de Deus. Irmãos, nós temos sido advertidos por Deus. Toda vez que você abre a sua Bíblia, Deus está advertindo você. Toda vez que você vê um culto, escuta a pregação, Deus está advertindo você. Deus está advertindo a mim. E continuar no erro, apesar da advertência divina, é um grande risco, é um grande perigo. Então vejamos, por favor, o que está escrito no versículo 7. Pode ler comigo o 7, vamos juntos? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que eu acho impressionante é que Caim é chamado ao arrependimento. Deus avisa, Deus exorta, Deus alerta, Deus acende a luz vermelha, Deus bota luzes e outdoors na estrada dele. Meu filho, não faça, não vá. Meu filho, muda. Meu filho, volta. Meu filho, não prossiga.
Meu filho, não se afaste. E Deus está alertando e alertando e alertando. E em vez de Caim fugir do pecado, ele consuma o pecado. Na verdade, o Caim, em vez de voltar-se para Deus, ele foge de Deus e usa máscaras para consumar o seu pecado. Se não, vejamos. Primeira máscara é a máscara da mentira, da traição e da hipocrisia. Olha a palavra que ele vai dizer no verso 8. Leia o 8 comigo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Meus irmãos, notem vocês uma coisa. Quando um irmão convida o outro a ir ao campo, ambos, um era pastor, o outro era agricultor, lavrador. Ambos trabalhavam onde? No campo. Dizer ao irmão: vamos ao campo, vamos comigo, somos irmãos, somos amigos, estamos juntos. Tem palavra doce nos lábios, mas tem intenção maligna no coração. É o disfarce, é a hipocrisia, é o pecado agravado ainda mais, porque se usa o engano e usa a palavra para enganar, para mentir, para falsear a verdade, para ludibriar, para criar um fato novo. Isso é gravíssimo. E notem que ele está odiando Abel, não porque Abel praticou mal contra ele, porque Abel praticou o bem. Ele não está querendo matar o Abel porque o Abel está errado, ele está querendo matar o Abel porque o Abel está certo. O que incomoda o Caim não são as virtudes do Abel, não são os defeitos do Abel, são as virtudes do Abel. Em vez de ele imitar Abel, ele quer eliminar o Abel. Em segundo lugar, a máscara da violência. Caim matou Abel sem que Abel soubesse que estava indo para uma armadilha e sem que Abel pudesse se defender. Ele se levanta abruptamente. O Abel está indo como um cordeiro para o matadouro. Terceiro, a máscara da crueldade. Ele se levantou não contra o inimigo, contra o irmão. E ele ainda é dissimulado. Porque, sabe o que é curioso? Ele matou no campo. Naquela época tinha 4 pessoas no planeta. Tinha Adão, tinha Eva, tinha Caim, tinha quem mesmo? Abel. Ele comete um crime sem testemunha. O texto não diz o que ele fez com o corpo do Abel. Talvez enterrou. Ou talvez deixou lá para uma besta fera comer. E ele volta para casa. Numa boa. Como há pouco tempo eu li, pastor Ival, aqui em São Paulo, de um matador de aluguel, que recebeu um valor para matar uma pessoa, porque ele não sabia quem era, nunca tinha falado mal dele, nunca tinha feito mal para ele, mas recebeu a grana. Chegou lá, deu 5 tiros na pessoa, foi para casa, tomou um banho, jantou, dormiu. Não há culpa, nenhum drama de consciência. E agora diz o texto que Deus do céu troveja os ouvidos de Caim e diz: Caim, onde está teu irmão Abel? Cadê o cara? Ah, mas eu não sei. Ué, cadê o homem? Ele é adulto. Sou tutor dele não. Não tem testemunha. Queima de arquivo. E aqueles pecados que são feitos jeitosamente, no escuro, no anonimato, longe das vistas humanas, não podem ser escondidos de Deus. Deus viu Adão e Eva comerem do fruto. Deus viu o Caim assassinando Abel. Deus viu Acã roubando
os objetos proibidos em Jericó. Deus viu Davi na cama do adultério. Deus viu o Davi mandando matar Urias. Deus viu, Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. E por isso é que esses pecados não podem ser o quê? Encobertos. E eu quero concluir dizendo para você que a maldição do pecado é um terrível peso sobre o transgressor. Você pode ler comigo aí o versículo de número 13, por gentileza? Vamos juntos? Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Vejam vocês que nenhum arrependimento. Nenhum arrependimento. Ele está preocupado com quem aqui? Com ele mesmo. Se ficasse só, é tamanho o meu pecado, ai de mim, porque eu sou um pecador miserável. Mas Deus é justo no seu falar, puro no seu julgar. Não. É muito grande o meu pecado, porque eu agora estou enrescado. Nenhuma culpa, nenhum pesar. Então preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O pecado gera maldição, está no versículo 11. És agora, pois, maldito. Veja você, em segundo lugar, que o pecado produz uma desinstalação, no versículo 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e serás errante pela terra. O pecado oprime, é um peso, é tamanho o meu castigo. E mais, notem você, ele não vai ficar livre nunca dessa culpa, porque o verso 15 diz: o Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 10 vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim. Eu não sei que sinal é esse, e a Bíblia não revelou. Poucos dias o pastor vai pregar um sermão aqui, Deuteronômio 29, é o seguinte: o que está revelado é para nós, o que não está, deixa com Deus. A gente não conhece nem o que está revelado, para que fica especulando o que não está revelado? Que marca é essa eu não sei. Mas era uma marca, e eu acho que toda vez que Caim olhar para a marca, eu pequei. Toda vez que eu olhar para a marca, eu matei meu irmão. E mais do que isso, veja comigo aí por gentileza, ele é banido da presença de Deus. Versículo 16, retirou-se Caim de onde? Da presença de Deus. Meus irmãos, o único lugar que nós não podemos nos retirar é da presença de Deus. Você pode morar num deserto, se você está na presença de Deus, você está seguro. Você pode morar num buraco, você está na presença de Deus, está seguro. Os cristãos primitivos lá em Roma moravam nas catacumbas de Roma, túneis subterrâneos, sem luz, sem ar fresco, mas eles estavam na presença de Deus. Mas eu quero concluir, irmãos, dizendo que o pecado é tão grave que ele é uma lavoura maldita para amanhã também. Olha o verso 23 comigo. Vamos ver os descendentes de Caim, o que vai acontecer lá no verso 23. E disse, vamos juntos? E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. O cara vai se tornar bígamo. Daqui começa também a poligamia, a destruição da estrutura familiar, conforme Deus a estabeleceu. E aqui um camarada diz: não gostei de você, eu te mato. Pisou no meu pé, eu te mato. A vida vai perdendo o valor e o significado. É só a partir de 7 que as pessoas vão começar a andar com Deus. E eu concluo dizendo o seguinte a você: nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos, porque isso não apenas atinge a nós, isso atinge a nossa descendência. Nós estamos fazendo uma semeadura. Isso vai atingir os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos,
as gerações pósteras. Essa é a realidade que a Bíblia nos apresenta. Mas hoje nós estamos diante da graça de Deus, do sangue de Jesus, da oferta da transformação. E eu jamais queria que você hoje pensasse, mas isso aqui é uma história antiga, de uma família antiga, isso não tem nada a ver comigo. O nosso coração é tão desesperadamente corrupto como o coração de Caim. Não pense você que esse é um problema dos pagãos. Isso é um problema de gente que levanta altar para Deus. Esses perigos e ameaças não estão lá do lado de fora, estão cá do lado de dentro. E não estão cá do lado de dentro de uma instituição chamada igreja, estão cá do lado de dentro do nosso peito, no secreto da nossa alma. E hoje Deus quer tratar com você e comigo. Se há uma nesga de mágoa, de ciúmes, de inveja, de ira, se nós estamos cultuando a Deus, mas o centro de tudo é a nossa própria pessoa, se nós não suportamos ver o outro se destacar, porque o centro do mundo parece ser a nossa própria vida, hoje precisamos ser tratados por Deus, sermos libertos por Deus, de sermos curados por Deus, para que sejamos aceitos e o nosso culto seja recebido e a nossa descendência seja santa, que possa cultivar um relacionamento pessoal com Deus. Vamos orar juntos. Deus está aqui. Ele é o Deus de toda graça. Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. Ele é o Deus que nesta noite pode nos tirar esse fardo, para que voltemos para casa livres, como verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ó Deus, nós te agradecemos pela exortação da Tua palavra. Nós te agradecemos porque tantas vezes o nosso coração é enganoso, sutil. Às vezes, Senhor, até na adoração, até no culto público, ou no culto particular, esses sentimentos podem vazar e nos enganar. Compadece-te de nós. Jamais permita, Senhor, que o nosso semblante descaia pela ira do coração. Jamais permita, meu Deus, que estejamos na Tua casa, mas concorrendo, disputando espaço na feira das vaidades. Tem misericórdia de nós, trata do nosso coração, que jamais nos rebelemos contra as advertências da Tua palavra, que acolhamos com mansidão a exortação, para que haja mudança, para que haja restauração, para que haja perdão, para que haja recomeço. Queremos comportarmos-nos bem, Senhor, para sermos aceitos. Não nos lances da Tua presença, porque o que será de nós se não tivermos a Tua presença? Então, Deus, perdoa-nos, lava-nos com o sangue do Cordeiro, tira a mancha, tira a mácula, tira a culpa, tira o pesar, tira a dor, tira a tristeza, Senhor. Traz a alegria da salvação, traz a alegria da comunhão, traz a alegria, meu Deus, de estarmos juntos como povo, como família da fé, adorando aquele que é a razão da nossa vida, o nosso glorioso Redentor Jesus. Muito obrigado por estarmos juntos nesta noite, pela obra da Tua graça, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.
Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 14 a 21. Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. O apóstolo Paulo escreve, e ao escrever ele relata a sua própria oração, quando diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema a oração mais ousada da história. A oração mais ousada da história. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, 3 igrejas se destacam. Primeiro, a igreja de Jerusalém. Segundo, a igreja de Antioquia da Síria. Terceiro, a igreja de Éfeso. A igreja de Jerusalém foi a igreja mãe. A igreja de Antioquia foi a primeira igreja missionária, que alevanta os olhos e quer cumprir a grande comissão até os confins da terra. A igreja de Éfeso suplanta as duas primeiras, no que tange ao avanço missionário, porque foi ali que Paulo experimentou um grande reavivamento espiritual, a ponto de uma cidade sede do templo da deusa Diana e do culto ao imperador ser totalmente tomada pelo poder da palavra de Deus, a ponto da palavra de Deus prevalecer. Igreja que vai plantar igrejas em toda a província da Ásia Menor. Igreja que vai ser pastoreada depois de Paulo por Timóteo e mais tarde pelo apóstolo João. O apóstolo Paulo, depois que saiu desta cidade, onde deixa uma igreja vibrante, no meio de tantas lutas e perseguições, ao ser preso em Jerusalém, ao ser transferido para Cesareia e ser enviado para Roma, nessa primeira prisão em Roma, ele escreve esta carta, conhecida como a rainha das cartas de Paulo, talvez a mais relevante carta sobre a doutrina da igreja em todo o Novo Testamento. E nesta carta o apóstolo Paulo vai fazer 2 orações, a primeira delas relatada no capítulo 1, versos 15 a 23, onde ele pede a Deus iluminação, para entendermos 3 coisas. Primeiro, para entendermos, vejam vocês comigo, no versículo de número 18, a esperança do nosso chamamento. Segundo, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Terceiro, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Ele está pedindo que Deus abra os nossos olhos para entendermos isso, ilumine os nossos olhos para compreendermos isso, nosso chamamento, a nossa herança e o poder que está à nossa disposição. Mas nessa segunda oração, a que acabamos de ler,
capítulo 3, versos 14 a 21. Ele pede a Deus agora capacitação, poder. E eu estou seguro disso, irmãos, o apóstolo Paulo aqui faz a oração mais ousada da história. Paulo aqui se põe de joelhos e alcança o pináculo da sua teologia. Porque quanto mais você se prostra diante de Deus, mais alto você consegue ver as coisas espirituais. Alguém já disse com razão que um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Eu estou convencido disso. A oração é o recurso mais poderoso que Deus colocou nas nossas mãos. Porque quando você ora a Deus, você está conectando a fraqueza humana à onipotência de Deus. Quando você ora, você está unindo o altar da terra com o trono do céu. E Paulo está aqui orando, pedindo que Deus revista a sua igreja com poder. Paulo está preso, é verdade, mas a palavra de Deus está algemada. Os homens podem prender um pregador, mas eles não podem algemar a sua alma. Eles podem até impedir que o pregador proclame, mas não podem impedir que um pregador ore. Porque ainda que os seus lábios sejam silenciados, a sua alma geme, a sua alma clama, a sua alma grita por Deus, e Deus escuta gemidos, e Deus escuta o silêncio, e Deus escuta a oração. Então, eu gostaria que vocês olhassem comigo esta oração que eu chamo de a oração mais ousada da história. É curioso que Paulo, mesmo preso, mesmo algemado em Roma, nesta oração, ele não faz nenhum pedido de coisas terrenas, materiais, circunstanciais. Ele podia pedir soltura da sua prisão. Ele era um homem enfermo, ele podia pedir cura para a sua enfermidade. Ele era um homem cheio de cicatrizes, enfrentando lutas, porque nesta prisão, ele escreve uma segunda carta a Filemon, onde ele vai dizer que ele era um velho, abandonado, enfrentando acusações levianas. Ele podia pedir para Deus sair em sua defesa, para que a sua reputação não ficasse manchada, mas ele não faz nenhum desses pedidos. Ele foca a sua oração especificamente pedindo a Deus capacitação de poder. Então eu gostaria que nós, com o texto aberto, pudéssemos olhar essa oração. Primeiro, vamos ver o preâmbulo desta oração. E ele começa assim: por esta causa. Que causa é esta? O que ele está falando? Por que ele introduz com esta expressão? Por esta causa tem a ver com tudo aquilo que eu já disse até agora. No capítulo 1 ele prova que a salvação é uma obra de Deus, quando Deus o Pai nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. No capítulo 1 ele diz que nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo e fomos adotados na família de Deus. No capítulo 1 ele vai dizer que o Espírito Santo nos foi dado, e o Espírito Santo nos selou, e o Espírito Santo nos foi dado com penhor, dizendo que Deus vai completar essa obra que começou em nós. No capítulo 2 ele vai provar que esta redenção que Deus planejou na eternidade foi executada por Jesus Cristo no tempo. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Nós estávamos arruinados e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade. Nós estávamos perdidos e Ele nos salvou por sua graça. E Ele no capítulo 2 ainda mostra que judeus e gentios foram estreitados num só povo, numa só família, de tal maneira que o muro que separava foi quebrado, e agora somos uma só igreja, judeus e gentios servindo ao Deus vivo. No capítulo 3 ainda, ele vai mostrar que o grande mistério de Deus, oculto das gerações, está agora revelado, que Deus forma de judeus e gentios um só povo, uma só igreja, um só rebanho, uma só família. E agora ele vai orar.
pedindo esta capacitação por esta causa. Ele diz: eu me ponho de joelhos. O judeu costumava orar de pé, mas Paulo aqui por esta causa se põe de joelhos. Ele está tão extasiado com o plano da redenção, com a obra de Deus, que ele não tem outra postura a não ser se curvar diante desse Deus. E agora ele vai mostrar a motivação desta oração. Ele diz: me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Vamos entender isso aqui, irmãos. A igreja é a família de Deus. Ainda que você tenha passado uma luta tão grande a ponto da sua família ter rejeitado você, você pertence a uma família onde não existe rejeição. O que Paulo está dizendo aqui é que a igreja do céu e a igreja da terra é uma igreja só. Aqui militante, lá triunfante. Aqui imperfeita, lá aperfeiçoada e glorificada. Então preste bem atenção nisso. A igreja tem identidade, e a identidade da igreja é o seu Pai. Lá no céu e aqui na terra, somos a mesma igreja que tem como identidade o nosso Pai. Ele toma o nome, toda a família, é a família de Deus. Aqui na terra, é a família de Deus lá no céu, é a família militante, é a família triunfante. É a igreja na terra, é a igreja no céu. Todos nós estamos todos conectados por esta mesma identidade. Chamamos Deus de nosso Pai. E agora, chega no verso 16, o apóstolo Paulo vai mostrar a sua audácia ao fazer a seguinte colocação: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. O que ele está pedindo aqui? Para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, conceda o que ele vai pedir. Mas o que é glória de Deus? Glória de Deus não é um atributo de Deus. Deus tem muitos atributos, muitas qualidades. Deus tem qualidades que só Ele tem, e Ele não distribuiu essas qualidades nem com os anjos, nem com os homens. Nós chamamos na teologia esses atributos de Deus de atributos incomunicáveis. Deus não comunica. Não comunicou, não comunica e nem vai comunicar. Tem coisas que só Deus tem, atributos que só Deus os tem. Por exemplo, só Deus é autoexistente, só Deus é imenso, só Deus é infinito, só Deus é eterno, só Deus é imutável, só Deus é onipotente, só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, só Deus é transcendente, só Deus é soberano. Há atributos que Ele distribuiu, comunicou a nós. Deus é amor, e nós podemos amar. O sermão que nós ouvimos hoje às 8 horas da manhã. Deus é bom, e nós podemos também desenvolver bondade. Barnabé foi um homem bom. Deus é justo, e Deus requer de nós justiça. Deus é misericordioso, e nós temos que ser misericordiosos. O que Paulo está orando é para que Deus reúna todos os atributos que Ele tem, os comunicáveis e os não comunicáveis, para que, segundo a riqueza da sua glória, e glória é toda manifestação do ser de Deus, é todo o refulgir da glória e dos atributos de Deus. Tudo que tu és, tudo que tu tens, use na resposta a esta oração que eu vou te fazer. É isso que ele está falando. Para que, segundo a riqueza da tua glória. Agora nós vamos entender quais são, ou qual é o conteúdo deste pedido que Paulo vai fazer. E o pedido dele tem 5 aspectos. Primeiro aspecto, o que ele suplica? Vejamos, verso 16: vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então, a primeira coisa que ele pede é poder interior. Por que ele pede isso? Vejam vocês, hoje o pastor Arival já fez todo o preâmbulo da nossa meditação, porque ele fez uma análise muito linda aqui hoje de manhã, sobre a questão da habitação do Espírito Santo, como aquele que vai processar dentro de nós o amor de Deus. E ele diz o seguinte: para que vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Todo crente salvo, claro, tem o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo
residente. Quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então todo salvo tem o Espírito Santo. Mas nem todo salvo que tem o Espírito Santo presente, tem o Espírito Santo presidente. Nem todo salvo que é habitado pelo Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo. Nem todo crente, em quem o Espírito Santo habita, está revestido com o poder do Espírito. E Paulo está orando para que você e eu sejamos revestidos por esse poder. Que poder? É o poder que vem mediante o Espírito Santo. É Ele quem aplica, Ele quem dá o poder, Ele quem processa esse poder, Ele quem capacita. Mas onde? No homem interior. No homem interior. No homem interior. E se você parar para perceber, a vida cristã é uma vida de poder. O Espírito Santo veio trazer poder. O reino de Deus é poder. A palavra de Deus é poderosa. O Espírito Santo veio para trazer poder. Em outras palavras, o projeto de Deus é que um crente não seja fraco, vivendo uma vida medíocre, rasa, pobre, infrutífera, insossa. Não, o projeto de Deus é nos capacitar com este poder. Aliás, quando eu vejo o livro de Atos, que relata a história da igreja primitiva, há 59 referências ao Espírito Santo no livro de Atos. 59. E boa parte dessas referências, irmãos, tem a ver com este projeto de Deus, você ser capacitado com poder, ser capacitado com poder, ser capacitado com poder, poder para viver uma vida de santidade, poder para obedecer, poder para glorificar a Deus, poder para honrar a Deus, poder para viver uma vida digna, poder para pregar a palavra, poder para vencer o diabo, para vencer o mundo, para vencer o pecado. Paulo está dizendo: Deus, eu preciso desse poder, derrama esse poder sobre a tua igreja. Mas ele vai explicar um pouco melhor como é que isso funciona. Olha vocês, no versículo 17, que ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Eu quero chamar a sua atenção para esta expressão: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Você precisa do poder do Espírito Santo agindo no seu homem interior, para que você compreenda a implicação de Cristo habitar no seu coração pela fé. Porque a palavra, o segredo está aqui na palavra habitar. Existem duas palavras na língua grega para habitar. A palavra primeira é a palavra paroikel, é habitar como estrangeiro, temporário. Você vai para um hotel, está fazendo uma viagem, a negócio, a lazer ou de férias, e você habita ali, uma noite, 2 noites, 3 pernoites. Mas ali não é a sua morada permanente. Você não vai ficar ali a vida toda. Você vai passar por ali, vai cumprir a sua agenda ali e volta para sua casa. Esse habitar temporário é paroikel. Não é a palavra que Paulo usou aqui. A palavra que Paulo usou aqui foi katoikel. E katoikel é habitar como residente. Por exemplo, se você perceber comigo, nas Escrituras, lá em Colossenses 2:9, está escrito: porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra lá é paroikel, ou melhor, katoikel. Habitar, a divindade habita em Cristo sempre. Sempre. Nunca houve um momento que ele disse: não, eu não sou Deus. Mesmo quando ele encarnou, ele continuou sendo Deus. Ele não deixou de lado a divindade quando se encarnou, e ele não deixou a humanidade quando ele voltou para o céu como Deus. A ideia aqui, irmãos, é esta: Cristo habita no seu coração como um viajante que fica num hotel, ou como um morador permanente. Quando você habita como dono da casa,
Você limpa a casa, você reforma a casa, você muda os móveis da casa, você faz como Neemias, pega os móveis de Tobias e joga fora. Você é o dono, você tem todas as chaves, você tem o domínio, você tem o controle, você tem a posse, você tem o uso, você tem a autoridade. A grande pergunta que eu faço aos meus irmãos nesta manhã é essa: você já entregou todas as chaves da sua vida para Jesus? Existe alguma área da sua vida que ainda não está debaixo do governo de Jesus? Na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, na sua vida sexual, na sua vida financeira, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus pais, no relacionamento com seus filhos. Você já colocou Jesus para comandar essa casa? Essa é a ideia. Preste bem atenção. Às vezes a gente pensa em poder como uma coisa etérea, ou pensa em poder como uma coisa assim, sobrenatural, ou um milagre que aconteceu, acabou de acontecer aqui, todo mundo está pasmo. Paulo está dizendo que esse revestimento de poder tem coisas práticas. É você entregar as chaves todas da sua casa, da sua vida, do seu coração, do seu casamento, da sua família, dos seus negócios, da sua empresa, do seu comércio, da sua vida de lazer, do seu descanso. Tudo isso você entrega a Jesus. Toma conta, é teu, fica aqui, mora aqui, o Senhor é o dono da casa, o Senhor faz o que o Senhor quiser da minha vida. É preciso ter poder para isso, irmãos, para que Jesus habite no nosso coração dessa maneira. Mas vamos avançar um pouco mais no pedido de Paulo, quando ele diz assim: assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Bom, eu não combinei com o pastor Arival para pregar o que preguei, porque ele já tratou desse assunto hoje de manhã, sobre a questão do amor. Mas aqui Paulo vai lançar duas metáforas sobre amor. Notem comigo: arraigados e alicerçados. A palavra arraigado vem de raiz, e a palavra alicerçado vem de alicerce. Então ele está usando uma figura da botânica, ele está usando uma figura da engenharia civil, ele está usando a figura de uma árvore, e ele está usando a figura de um prédio. Tanto uma árvore quanto um prédio precisa de quê? De estabilidade. O que dá estabilidade para uma árvore? Suas raízes. O que dá estabilidade para um prédio? Seu alicerce. Se uma árvore não tiver raiz, quando passa o vendaval, ela tomba. Se um prédio não tiver um alicerce saudável e bom, e se o engenheiro errou nos cálculos, quando vem um problema mais grave, o prédio entra em colapso. O que Paulo está dizendo? Como é que você sabe que Jesus habita no seu coração? Como é que você sabe que Jesus não é apenas um morador temporário, mas é o dono da casa? É se você ama. Mas como é que você sabe que você ama? É se quando vem os problemas da vida, você permanece de pé. Porque amar quem ama você, até o ateu consegue fazer isso. Ele não conhece a Deus, ele não respeita a Deus, ele não tem nenhum relacionamento com Deus. E um ateu ama seu pai, ama sua mãe, ama sua mulher, ama seus filhos, ama seu esposo, ama os bons vizinhos. Isso é natural. Agora, quando você enfrenta uma tempestade de assassinato de reputação, quando você enfrenta uma tempestade de críticas injustas e desairosas, quando você é vítima de uma orquestração para arruinar sua vida, seu trabalho, sua reputação, sua família, sua honra, quando esse vendaval passa pela vida como um tufão, e você está arraigado, e você é como um prédio plantado, bem plantado, você permanece firme, e ama até seus inimigos, e ora por eles, pagando o mal com o bem. Esta é a evidência de que Jesus tem as chaves, porque Ele não pagou impropério com impropério.
Os homens cuspiram no seu rosto, os homens esbordoaram a sua cabeça, os homens o pregaram naquela cruz, e ele lá do topo daquela cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós não temos relacionamentos saudáveis, nem dentro de casa, nem fora de casa, a não ser que o Espírito Santo nos capacite para que Cristo tenha as chaves da nossa vida. Mas vamos um pouquinho mais, vamos um pouco mais. Quando você compreende que o amor é a essência da vida cristã, porque é a virtude mais importante, é superior aos dons espirituais, é a evidência de que você é uma pessoa salva, é a prova de que você é um discípulo, é a única condição que Jesus exigiu, por exemplo, para você ser restaurado para a obra dele. Quando perguntou para Pedro: você me ama, Pedro? Então, pode pastorear minhas ovelhas. Aí você vai perceber que Paulo vai avançar um pouco mais e dizer o seguinte. Veja comigo, por gentileza, o versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. E aí você vai começar a entender algo sublime aqui. Primeiro, notem vocês, não tem possibilidade de você ser um crente verdadeiro, pleno, sozinho, desigrejado, isolado, que se basta a si mesmo. Você só vai compreender essas verdades espirituais com todos os santos, na família de Deus, no rebanho de Cristo, no corpo. Não é isolado, não tem crente desigrejado, não tem crente sozinho, não tem crente só na sua casa. Você pertence a um corpo, você pertence a uma família, você é ovelha de um rebanho. Tem que ser com todos os santos. Mas mais, note você que essa compreensão do amor de Cristo passa por duas ideias. Porque veja comigo, no versículo 18, eles a fim de poderes compreender. Mas no verso 19 ele diz: e conhecer. Compreender e conhecer são duas palavras muito semelhantes, né, pastor, na língua portuguesa. Mas aqui no grego, as duas palavras são bem distintas. Aqui no verso 18, compreender tem a ver com o aspecto teórico, da compreensão intelectual, da compreensão cognitiva, de você poder visualizar isso com clareza na sua cabeça. Mas a palavra conhecer do verso 9, já é outra palavra. Aqui é o conhecer prático, empírico, experimental, vivencial. Você não conhece o amor de Cristo porque você lê um livro fenomenal, que tem todos os conceitos de que o amor de Cristo, entendi. Aí eu compreender, do verso 18. Mas esse conhecer o amor de Cristo, é algo que é aqui dentro, é da sua experiência, é aquela doçura que invade o seu coração, é aquele deleite que você encontra nele, é aquele prazer que você tem em estar na presença dele, é aquela relação de dois amigos que não querem separar-se um do outro. Você quer a presença dele, você anseia por ele, você o deseja mais do que ouro e do que prata, você quer estar na presença dele, conhecer ele mais e mais, e mais e mais, e mais e mais, e quanto mais você caminha com ele, como Enoque, mais você quer caminhar. Você e eu precisamos de poder, amados, para compreendermos o amor de Cristo. Como Paulo chegou a dizer, o amor de Cristo me constrange. Eu não sei quanto a vocês, eu tenho um gosto imenso de ler Mark Lloyd Jones. Talvez foi o pastor mais influente do século XX. E aquele homem conseguiu alcançar para mim as profundezas da graça de Deus ao expor as Escrituras. E ele disse o seguinte: se você entende, se você medita, se você compreende, se você conhece as profundezas do amor de Cristo por você,
que sendo Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, Ele a si mesmo se esvaziou, Ele mesmo assumiu a forma de servo, Ele voluntariamente vai para a cruz, depois de ser cuspido e esbordoado, Ele voluntariamente vai para o cadafalso da ira de Deus, que devia cair sobre nós, e sorve gota a gota aquele cálice amargo da ira de Deus no nosso lugar. Se você entende a cruz, se você compreende a cruz, e você não se emociona, você não entendeu a cruz. Se isso não mexe com você, se isso não toca você, se isso não mexe com as suas entranhas, se isso não constrange você, você não entendeu o que Ele fez por você. Ele está orando para Deus dar essa capacitação para a igreja. Irmãos, o amor de Cristo que é derramado no nosso coração, o amor de Deus que é derramado no nosso coração, é que faz o que Paulo está falando aí. Você precisa conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Só assim você vai entender a largura do amor de Deus, o comprimento do amor de Deus, a altura do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus, os limites do amor de Deus, que abrange todos os homens, que abrange todos os tempos, que abrange o homem mais rico e o homem mais pobre, e que atinge o homem mais vil, jogado lá na sarjeta do pecado, e Deus o ama. Você e eu precisamos compreender isso. Mas agora, eu acho que Paulo chega ao pináculo, ao apogeu, quando no verso 19 ele pede o seguinte: e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu acho que não tem jeito de pedir mais, tem? Bom, não tem mais jeito. O que Paulo está pedindo aqui, irmãos, é incompreensível para a nossa mente humana, porque ele não pede para que você seja tomado de Deus, ele não pede para que você seja tomado da plenitude de Deus, ele pede para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Bom, voltando um pouquinho, quem é Deus? Pense nos atributos de Deus, da sua infinitude, da sua imensidão, da sua eternidade, da sua imutabilidade, da sua autoexistência, da sua onipotência, onipresença, onisciência, transcendência. Esse é um termo que às vezes nós não lidamos tanto. Transcendência, o que significa isso? Significa que tudo que existe, tudo que existe, tudo que existe, eu vou lhe dizer algo, o universo não é nem imenso, nem infinito. Imensidão e infinitude são atributos exclusivos de Deus. Agora, para nós, o universo é imenso e infinito. Sabe por quê? Porque nenhum homem, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais perito que seja no seu entendimento científico, é capaz de dizer: aqui está o último limite do universo. Os homens estão todo dia extasiados com a grandeza insondável do universo, calculando-se mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você voasse nessa velocidade da luz, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo, pois Deus é maior que isso. Não há um centímetro que Ele não possa dizer: isso aqui é meu, criei isso aqui, sou dono disso aqui, estou aqui. Ele está em toda parte. E agora Paulo orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Sabe qual é o problema que você e eu temos? É que nós somos tentados, ou levados, ou induzidos a pensar que tudo o que Deus pode e quer fazer na nossa vida é o que nós conhecemos, já experimentamos. Irmãos, nós só estamos arranhando a superfície. Deus tem mais. Deus tem infinitamente mais para nós. Eu não sei se você tem esse hábito de ler a história dos heróis da fé,
Parece-nos que quando você lê sobre a vida dos homens mais piedosos, foram os homens que mais choraram pelos seus pecados, pelas suas limitações. Estava lendo o pastor Orival a semana passada, um pouco do diário de David Brainerd, foi um dos homens mais piedosos do século XVIII, e há um dia em que ele diz assim: oh meu Deus, tem misericórdia de mim, eu não suporto a vileza do meu coração. Quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe que você tem muito mais para conhecer. Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, como se cada poro do nosso corpo, ou cada poro da nossa alma exalasse Deus. Aí você pode dizer: bom, Paulo, mas eu acho que você estava velho, estava doente, preso, de repente você estava delirando um pouco, você foi um pouco exagerado, você foi hiperbólico demais. Aí ele diz no verso 20 algo espantoso, depois de fazer a oração mais audaciosa da história: ora àquele que é poderoso para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais. Aí eu já não estou entendendo, confesso a vocês, porque eu não sei o que é infinitamente mais daquilo que é o mais exagerado possível. Eu não sei. Eu não sei se Deus atender o pedido do verso 19, eu ser tomado, você ser tomado de toda a plenitude de Deus, se pode acontecer mais alguma coisa ainda, se dá para esticar um pouco mais ainda. O que Paulo está dizendo é que não há limitação em Deus. Não há. Se você pensa que você foi ao máximo, já tem mais terreno a conquistar, tem mais para ir, e tem mais para dar. Como é que Paulo termina essa oração? Não poderia ser de outra maneira, a não ser com a doxologia. Versículo 21, ele diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por quanto tempo? Por todas as gerações, e para todo sempre. Sabe o que significa isso? Que você e eu vamos viver para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, para exaltar este Deus. Depois que você estiver no céu, 1 milhão de anos glorificado, você ainda vai estar conhecendo esse Deus, conhecendo o amor de Deus e glorificando esse Deus. Depois que os séculos e os dos séculos e os séculos passarem, e milhões e bilhões de anos acontecerem, você ainda vai estar extasiado com esse Deus, glorificando esse Deus de todo o seu coração, por toda a eternidade, por toda a eternidade, por toda a eternidade. Não seria melhor em começar a ensaiar agora? Vamos ficar em pé? Esta glória vem sobre o corpo, esta glória vem sobre a cabeça, esta glória vem no tempo, esta glória vem na eternidade. Esta é a glória que Deus quer derramar sobre nós, para vivermos esta vida maiúscula e superlativa. Senhor Deus, por amor do Teu nome, volta o Teu rosto para nós, esta hora. Nós não queremos viver uma vida rasa, supérflua, epidérmica, medíocre, rasa. Oh meu Deus, Tu tens tanto para nós. Não permita que vivamos na escassez, vivendo como mendigos espirituais, se os banquetes da graça estão fartos. Não permita que sejamos fracos, a ponto do diabo se irandar conosco, se temos toda a grandeza do Teu poder à nossa disposição. Não permita, Deus, que rebeldemente queiramos controlar áreas da nossa vida, quando todas as chaves precisam ser entregues a Jesus. Oh meu Deus, por amor do Teu nome, assiste-nos
Fortaleça-nos, revigora-nos, capacita-nos a viver esta vida vitoriosa em Cristo Jesus, para a tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.